fé, fechavam-se sobre o pequeno, ela o distinguira perto de cavalos. Asseguramos-lhe que jamais servira ele de escudeiro, ocupando-se exclusivamente com os serviços domésticos, ao passo que os escudeiros residem com os cocheiros, mas a senhora estava obstinada na sua afirmativa. Quanto mais a contradizíamos, tanto mais se obstinava ela em o afirmar. Acabáramos por deixar de lado esse pequeníssimo nada, que nos impressionava, entretanto, como uma nódoa em um conjunto surpreendente de exatidões. Lady A, ao cabo de 15 dias, despediu seu mordomo e sua criada de quarto. O pequeno, sem que se soubesse a razão disso, no momento, deixou Lady A 3 ou 4 semanas mais tarde. O dinheiro não foi encontrado, e, um ano depois, Lady A partia para o Egito. 2 anos após aquele acontecimento, Lady A recebia, procedente do Tribunal do Sena, o aviso de se dirigir, como testemunha, a Paris. Encontrara-se o autor do roubo. Acabava ele de ser preso, o pequeno, dotado de tantas qualidades, não era outro senão Marchandou, o assassino da senhora Cornet. Como se sabe, sofreu ele a pena capital, como o anunciara a clarividente da rua Notre-Dame de Lorette. Pelo processo, ficou provado que o pequeno tinha, nos Campos Elíseos, muito perto da residência de Lady A, um irmão que era cocheiro em uma grande casa. O pequeno, ou Marchandou, pois que ambos são a mesma pessoa, aproveitava, então, todos os seus momentos de liberdade para ir ter com seu irmão, pois era grande amador de cavalos. E, portanto, essa razão pela qual a senhora nos afirmara, malgrado as nossas contraditas, que ela ouvia sem cessar perto dos cavalos. Ainda nesse pequeno detalhe, que as peripécias do processo nos revelaram, acertara a clarividente. L. Dervieux e atesto estar conforme a verdade. C. Desliaus, que assistiu à consulta. Observação: este caso de clarividência é absolutamente extraordinário. Tivemos ocasião de avistar-nos com Lady A, que nos confirmou a exatidão da precedente narrativa. Não se deve, evidentemente, ver no emprego das cartas e do bagaço de café senão um meio empregado, sem dúvida inconscientemente, pelo sujeito, para ficar em estado de autossonambulismo, isto é, em um estado em que a consciência normal se torna inativa, para que se manifeste o inconsciente. Nesse segundo estado, as faculdades inconscientes podem adquirir todo o seu desenvolvimento, sendo possível admitir que a faculdade de clarividência, que todos talvez possuímos em um estado mais ou menos rudimentar, possa exercer-se mais livremente e adquirir, em indivíduos predispostos, um certo grau de precisão. Dariex. O Sr. Mir cita na mesma revista, 1899, pag. 170, o seguinte caso de repetição de um sonho premonitório: há 60 anos uma senhora Carleton faleceu no condado de Leitrim. Era amiga íntima de minha mãe, e poucos dias após a sua morte ela lhe apareceu em sonho e lhe disse que nunca mais minha mãe teria ocasião de vê-la em sonho, salvo uma única vez, 24 horas antes de sua morte. Em março de 1864 minha mãe residia em companhia de meu genro e de minha filha, o Dr. e Sra. Lyon, em Dalkey. A 2 de março, à noite, minha mãe recolheu-se ao seu quarto, muito bem disposta, rindo e gracejando com a Sra. Lyon. Nessa mesma noite, ou antes na manhã seguinte, o Dr. Lyon, ouvindo barulho no quarto de minha mãe, acordou a Sra. Lyon, para que fosse ver o que se passava. Ela encontrou minha mãe com o corpo a meio para fora da cama e com uma expressão de horror desenhada em seu rosto. Proporcionaram-lhe os melhores cuidados e, na manhã seguinte, parecia ter voltado ao seu estado natural. Almoçou como de costume, em sua cama, e muito alegremente. Pediu à minha filha para dizer à criada que lhe preparasse um banho, que ela tomou. Mandou em seguida chamar a Sra. Lyon e lhe disse que a Sra. Carleton viera enfim, após um intervalo de 56 anos, falar-lhe de sua morte muito próxima, e que morreria na manhã do dia seguinte, à mesma hora em que haviam encontrado, como acabo de dizer. Acrescentou que havia tomado um banho por precaução, para evitar a lavagem de seu corpo. Começou então a decair pouco a pouco e morreu na manhã de 4 de março, a hora em que o havia dito. O doutor e Sra. Lyon podem corroborar esta narrativa.
Sempre minha mãe me dizia que tornaria a ver a senhora Carleton antes de sua morte. Thomas James Norris Dalkey, Irlanda. Seguem-se diversos atestados. O Sr. Mears escreve a propósito: há 3 explicações possíveis para esses fatos. De minha parte, sinto-me bastante propenso a admitir que a falecida senhora Carleton conhecia realmente a doença que ameaçava sua amiga e que os 2 sonhos foram produzidos telepaticamente por um espírito desencarnado para com um espírito encarnado. Mas podemos também supor que o primeiro sonho, ainda que puramente acidental, produziu uma impressão tão profunda que, quando se reproduziu, também por acaso, foi equivalente a uma autossugestão de morte. Ainda uma terceira explicação é possível, a de supormos que o primeiro sonho foi acidental, mas que o segundo foi simbólico e produzido por alguma sensação orgânica que preludiava a morte iminente, sendo porém perceptível durante o sono, em vez de o ser em estado de vigília. Há, entretanto, casos em que tais predições de morte, em sonho, são feitas com tanta antecipação relativamente à data fixada para o falecimento, que é difícil conceber que seja a autossugestão a causadora do resultado. Não começaremos aqui a discussão do grande problema das comunicações de mortos, que só por si exigirá desenvolvimentos indispensáveis à sua elucidação, dado que nos seja possível chegar até lá. Já se pôde assinalar diversas dessas comunicações na variedade dos exemplos aqui consignados. Possuímos considerável número de tais exemplos, cuja análise exige um trabalho ainda mais atento do que o que presidiu as pesquisas precedentes, nas quais não saímos do quadro dos seres vivos. O que precedentemente quisemos estabelecer, com a publicação desses sonhos premonitórios, foi que realmente certos sonhos têm previsto e anunciado o futuro, e isso com precisão. Não se trata de pressentimentos vagos ou de predições alambicadas, suscetíveis de duplos e tríplices sentidos, no gênero das de Nostradamus, que se podem aplicar indistintamente a vários e diferentes sucessos, mas da visão real e exata do que em seguida sucede. Por ora, não iremos mais longe. O ser humano é dotado de faculdades ainda desconhecidas, que permitem ver de longe, no espaço e no tempo. Foi o que quisemos demonstrar por um conjunto de testemunhos satisfatórios. Quanto à pesquisa das respectivas leis, não é chegada ainda a hora de a encetarmos. Pôde-se constatar que esses sonhos são frequentemente concernentes a coisas banalíssimas da vida cotidiana. Mas pode-se, de resto, confessar que a vida humana terrestre é, em geral, assim constituída. Pelo fato de ter sido o futuro previsto em certos sonhos excepcionais, não se deveria concluir por idêntica interpretação geral dos sonhos. Seria isso um completo erro. Ao demais, eu não aconselharia consultar-se o que quer que seja sobre o futuro. Falta-nos espaço para tratarmos neste volume da questão dos pressentimentos, assim como da que concerne a adivinhação do futuro em estado de vigília, e somos obrigados a deixar para mais tarde essas interessantes pesquisas. Para nós o fato se acha igualmente resolvido no sentido da afirmativa. A curiosa impressão do já visto será em seguida examinada. Chegaremos depois ao eterno problema do livre-arbítrio e do destino e constataremos que o futuro existe de um modo tão preciso como o passado e o presente, determinado pelas causas que o produzirão, em virtude daquele princípio absoluto, segundo o qual não há efeito sem causa, sendo a alma humana, aliás, com todas as suas faculdades, uma dessas causas. Não se pode fazer tudo de uma vez e, antes, devo excusar-me, lendo o número 575 no alto desta página, da longa atenção a que submeti aos meus leitores e às minhas leitoras. Mas importava, antes de tudo, fazer uma classificação metódica dos fenômenos, começando pelos mais seguros, estudá-los sucessiva e completamente, admitindo em primeiro lugar o que parecesse, à nossa razão, estar demonstrado como certeza moral. As manifestações telepáticas de moribundos, a transmissão do pensamento, a ação psíquica de um ser humano sobre outro, a distância, e a previsão do futuro, em sonho e em estado sonambúlico, constituem, para nós, fatos positivos. Pareceu-nos lógico iniciar por aí a nossa investigação do mundo invisível. Conclusão.
Os documentos apresentados neste volume à atenção dos amigos da verdade estão longe de representar o conjunto dos fenômenos psíquicos, eles, porém, já nos conduzem a algumas conclusões preliminares. O fim dessas pesquisas é saber se a alma humana existe como entidade independente do corpo e se ela sobrevive à destruição deste. Pois bem, os fatos que acabam de ser expostos depõem quase todos em favor dessa existência. A hipótese de influências físicas, mecânicas, fisiológicas não os explica. As palavras alma, espírito, entidade psíquica são as que melhor convêm para designar essas transmissões. A palavra cérebro não é adequada. Pode uma alma exercer influência sobre outra, à distância e sem ter os sentidos por intermediários. Aí estão manifestações de faculdades de ordem psíquica e não de ordem fisiológica. Grande número de mortes, cujos exemplos são acima dados, foram conhecidos por meio de comunicações telepáticas, aparições, subjetivas ou objetivas, chamamentos, cantos, ruídos e movimentos, fictícios ou reais, impressões diversas. Não pode haver mais dúvida alguma sobre esse ponto. A alma, portanto, ide à distância. Igualmente indubitável é a sugestão mental. A comunicação psíquica entre os vivos não está menos corroborada por um número suficiente de fatos de observação. Há correntes psíquicas, como há correntes aéreas, elétricas, magnéticas, etc. A abundância dos testemunhos recentes e contemporâneos impediu-nos de citar as narrativas antigas que não são, tanto quanto as modernas, para desprezar, e diversas das quais se apresentam com todas as características de uma autenticidade incontestável. Algum dia talvez as descrevamos com todos os seus interessantes detalhes. A telepatia era quase que um dos lugares comuns da literatura antiga. As obras de Homero, de Eurípides, de Ovídio, de Virgílio, de Cícero põem muito frequentemente em cena manifestações de moribundos e de mortos, aparições, evocações, realizações de sonhos premonitórios. Pode-se acompanhar esses fatos telepáticos no curso de toda a história da humanidade entre todos os povos, desde a antiguidade, através da lenta sucessão dos séculos, até a nossa época moderna. São eles extremamente numerosos, e enganam-se aqueles que os consideram todos como falsos e lendários. Essas observações não datam, portanto, de hoje. Devemos esperar que o seu estudo científico as force a saírem das sombras da lenda e da superstição. Falta-nos espaço para analisar detalhadamente cada uma das que neste volume registramos e para estabelecer desde agora que há grande número de causas diversas em jogo nesses fenômenos. O que, desde logo, quisemos deixar aqui provado, foi a realidade das manifestações de moribundos, da ação psíquica à distância, das comunicações mentais, do conhecimento das coisas pelo espírito, sem o concurso dos sentidos. Pode-se ver sem os olhos, ouvir sem os ouvidos, não, de modo algum, por uma hiperestesia do sentido da vista ou do ouvido, visto como essas observações provam o contrário, mas por um sentido interior, psíquico, mental. A vista interior da alma pode ver não somente o que se passa ao longe, em distâncias consideráveis, mas ainda conhecer antecipadamente o que sucederá no futuro. O futuro existe potencialmente, determinado pelas causas que provocarão os efeitos sucessivos. A observação positiva prova a existência de um mundo psíquico, tão real como o mundo conhecido pelos nossos sentidos físicos. Presentemente, partindo do princípio de que a alma ide à distância, em virtude de uma força que lhe é própria, estamos autorizados a concluir, daí, que ela existe como ser real, que não é resultante das funções do cérebro. A luz realmente existe? Existe realmente o calor? Existe o som? Não. Em tudo isso há apenas manifestações de movimentos. O que chamamos luz é uma sensação produzida sobre o nosso nervo óptico pelas vibrações do éter, compreendidas entre 400 e 756 trilhões por segundo, ondulações de si próprias obscuras. O que chamamos calor é uma sensação produzida por vibrações, não quentes em si mesmas, cujo número está compreendido entre 350 e 600 trilhões. O Sol ilumina o espaço tanto à meia-noite como ao meio-dia. Entretanto, o espaço permanece na obscuridade.
Sua temperatura é de cerca de 270 graus abaixo de zero. O que chamamos som é uma sensação produzida sobre o nosso nervo auditivo por vibrações do ar, silenciosas em si mesmas, compreendidas entre 32 e 36 mil por segundo. A eletricidade existe, ou é, em si mesma, apenas uma certa modalidade do movimento? O futuro da ciência nulo revelará, é provável que ela exista como entidade real. Não será o éter uma substância elétrica. A palavra atração foi aplicada por Newton apenas para representar a maneira pela qual os corpos celestes se movem no espaço. As coisas passam-se, diz ele, como se esses corpos se atraíssem. Quanto à essência, a natureza dessa força aparente, ninguém a conhece. Grande número de termos científicos não representam mais do que efeitos, e não causas. Poderia acontecer que a alma estivesse no mesmo caso. As observações expostas nesta obra, as sensações, as impressões, as visões, as audições, etc., poderiam indicar efeitos físicos produzidos de cérebro a cérebro. Sim, sem dúvida. Mas não parece ser assim que se passam as coisas. Examinemos um exemplo. Retornemos, nesta obra, ao capítulo 3º, caso Kovi, uma jovem esposa, adorada de seu marido, morre em Moscou. Seu sogro, em Pulkovo, perto de São Petersburgo, vê, a essa mesma hora, a seu lado, a nora acompanhando pela rua e depois desaparecer. Tomado de surpresa e de pavor, telegrafa seu filho e é informado ao mesmo tempo da doença e da morte da referida pessoa. Somos de modo absoluto obrigados a admitir que alguma coisa emanou da morta e foi impressionar seu sogro. Esse algo desconhecido pode ser um movimento etéreo, como no caso da luz, e não ser mais do que um efeito, um produto, um resultado, mas esse efeito tem uma causa e essa causa é agonizante, evidentemente. Pode a constituição do cérebro explicar essa projeção? Não creio que algum anatomista ou algum fisiologista ouse responder afirmativamente. Pressente-se ali uma propriedade desconhecida, não do organismo físico, mas do ser pensante. Tomemos um outro exemplo, o do capítulo 3º, caso Vi, uma senhora escuta, em sua casa, uma voz que canta, a voz de uma amiga que entrara para o convento, e cai desmaiada porque compreendeu que era a voz de uma morta. No mesmo instante essa amiga morria, com efeito, a 40 quilômetros de distância. Não temos ainda aqui a mesma impressão, a de uma comunicação de alma a alma? Ainda outro exemplo, do capítulo 3º, caso Kosvi, a esposa de um capitão que partira para as Índias vê, certa noite, seu marido de pé diante dela, com as mãos comprimidas sobre o peito e o semblante de quem está sofrendo. A comoção que ela experimenta por causa disso convence-a de que ele está morto ou gravemente ferido. Era 14 de novembro. O Ministério da Guerra anuncia-lhe em seguida que ele foi morto a 15. Faz-se uma verificação a respeito. O Ministério tinha se enganado, foi precisamente a 14 que ele morreu. Em meio de seus folguedos, uma criança de 6 anos detém-se gritando com aspecto apavorado: "Mamãe, acabo de ver mamãe." Nesse mesmo instante sua mãe morria, longe dali. Capítulo 3º, caso Xi. Uma jovem, estando no baile, para de repente no meio de uma contradança e, banhada em lágrimas, grita: "Meu pai morreu, acabo de vê-lo." No mesmo instante seu pai morria, ignorando a filha que ele estivesse doente. Capítulo 3º, caso XC.B. Todos esses fatos se nos apresentam como designativos não de atos fisiológicos de cérebro a cérebro, mas de atos psíquicos de espírito a espírito. É sempre difícil, sem dúvida, separar o que pertence ao espírito, à alma, do que pertence ao cérebro. Não nos podemos deixar guiar em nossas apreciações e em nossos julgamentos, senão pelo sentimento íntimo que resulta para nós da discussão dos fenômenos. Nem foi outra maneira pela qual todas as ciências foram fundadas. Pois bem, não sentem todos que se trata, nos exemplos citados, de manifestações de um ser pensante, não somente de fatos fisiológicos materiais ou de transformações da energia física. Essa impressão é abundantemente confirmada pela constatação de faculdades desconhecidas da alma, que se acham em jogo nos sonhos e no sonambulismo. Um irmão é sabedor da morte de sua jovem irmã por meio de um horrível pesadelo. Capítulo 7º,
Caso LXX. Um senhor sonha que vê cair de uma janela uma moça que, aliás, ele não conhece. Capítulo 8. Caso Vi. Uma senhora vê em sonhos um de seus amigos afogar-se. Capítulo 8. Casos Vi. Uma mãe vê em sonho sua filha caída em uma estrada e coberta de sangue. Capítulo 8. Caso Xi. Uma senhora vai, em sonho, visitar seu marido sobre um navio longínquo e seu marido recebe realmente essa visita, testemunhada por uma terceira pessoa. Capítulo 8. Casos Vi. Uma senhora magnetizada vê e descreve todo o interior do corpo de sua mãe agonizante, no estado em que foi exatamente constatado pela autópsia. Capítulo 8. Casos Live. Um senhor vê em sonho uma senhora, sua amiga, chegar pelo trem de ferro, viagem essa aliás imprevista. Capítulo 9. Uma senhorita vê antecipadamente, em sonho, o jovem desconhecido que ela desposará. Capítulo 9. Uma senhora vê o ataúde no qual será enterrado um senhor bem disposto com quem ela conversa. Capítulo 9. Diversas pessoas veem de antemão uma cidade, uma paisagem, em circunstâncias idênticas às em que se encontram em seguida. Capítulo 9. Casos diversos. Uma mãe ouve, com 6 meses de antecipação, sua filha anunciar-lhe um casamento imprevisto. Capítulo 9. Determinada morte é predita com precisão. Casos frequentes. É visto um roubo por uma sonâmbula e anunciada a execução do delinquente. Capítulo 9. Uma jovem vê seu noivo, seu amigo íntimo, no momento da morte. Casos frequentes. A ação psíquica de um espírito sobre outro, a comunicação à distância existem, com tanta certeza como as correntes elétricas e magnéticas da atmosfera. Capítulo 6. Casos diversos. São faculdades desconhecidas da alma. Tal é, pelo menos, a minha impressão. Não me parece que se possa racionalmente atribuir a previsão do futuro e a vista mental a uma produção nervosa do cérebro. O cérebro não é mais do que um órgão, como o nervo óptico ou o nervo auditivo. A alma, o espírito, o ser intelectual age e percebe por si mesmo, não é, porém, uma propriedade física de que ele dispõe. A adivinhação do futuro é talvez o que ainda há de mais extraordinário, pois que para que ela exista é necessário que o futuro seja determinado de antemão, com certeza, pelas causas que o produzirão. Notemos que um só fato desse gênero, com exatidão constatado, provaria a tese. Ora, não é um fato apenas que temos sob nossas vistas, mas centenas de fatos. Falta-nos o espaço e mesmo não é este o lugar para discutir o grave problema do livre-arbítrio e da fatalidade. Relembremos somente as palavras seguintes de Laplace: os acontecimentos atuais têm com os precedentes uma conexão fundada sobre o princípio evidente de que não pode uma coisa começar a existir sem uma causa que a produza. Este axioma, conhecido sob o nome de princípio da razão suficiente, é extensivo às ações mais insignificantes. A mais livre das vontades não pode, sem um motivo determinante, dar-lhes origem, porquanto, sendo todas as circunstâncias de dupla posição exatamente as mesmas, se ela agisse sobre uma e se abstivesse de agir sobre outra, sua escolha seria um efeito sem causa, seria então, diz Leibniz, o cego acaso dos epicuristas. A opinião contrária é uma ilusão do espírito que, perdendo de vista as razões fugitivas do desígnio da vontade, nas coisas mínimas, persuade-se de que ela se determina por si mesma e sem motivo algum. Devemos, pois, encarar o estado presente do universo como o efeito do seu estado anterior e como a causa do que vai seguir-se. Uma inteligência que conhecesse todas as forças de que está animada a natureza e a situação respectiva dos seres que a compõem, se, além disso, fosse bastante ampla para submeter esses dados à análise, abrangeria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do mais ligeiro átomo, nada existiria de incerto para ela e tanto o futuro como o passado estariam presentes aos seus olhos. O espírito humano oferece, na perfeição que soube dar à astronomia, um frágil esboço dessa inteligência. 107. Se o futuro é inevitável, a que se reduz a nossa liberdade? Um dia possivelmente a filosofia conciliará essas duas aparentes contradições,
pois que temos o sentimento de poder escolher e da utilidade dos esforços que empregamos, e todo o progresso dos povos ocidentais é devido precisamente à ação intelectual, oposta ao fatalismo dos orientais. Fatos, na aparência contraditórios, já se explicam hoje pelo conhecimento das coisas, como por exemplo a levitação, o levantamento de um pesado corpo de ferro sob a influência de um ímã. A ascensão de um balão é tão natural como a queda de uma pedra. Que os moralistas não venham, pois, deduzir consequências de uma determinação antecipada que se possa fazer de certas coisas, para se recusarem a admitir as previsões do futuro, reconhecidas e controladas. As contradições não são mais do que aparentes. Determinismo não é fatalismo. Os fenômenos que estudamos talvez não estejam tão fora do alcance, como parece, dos raciocínios da ciência positiva. Creio que seja necessário, ou negar todos esses fatos, ou admitir que eles denotam uma causa intelectual, espiritual, de ordem psíquica, e estou persuadido de que os cépticos, por parte pris, preferirão negá-los, tratando-os como ilusões e coincidências fortuitas. Será isso mais simples. Os negadores intransigentes, rebeldes mesmo à evidência, serão ainda mais absolutos e declararão que os autores dessas extravagantes narrativas não passam de farsantes que me escreveram com o intuito de mistificarem-me, e que o mesmo sucedeu em todos os séculos para com todos os pensadores que se dispuseram a ocupar-se com essas questões. Seria, efetivamente, possível recusarmos-nos a aceitar todos esses testemunhos humanos? Não nos parece que tenhamos esse direito. Os que foram controlados provaram sua veracidade, sua autenticidade. Não foram imaginados ou coordenados após os sucessos, pelo contrário, o que impressiona é a sua espontaneidade, tendo sido frequentemente por causa dessa aparência de mistério, que me escreveram, narrando-os, no desejo de receberem uma explicação. Sem dúvida alguma, nem todas as narrativas oferecem as mesmas garantias e várias entre elas podem, aliás com toda a sinceridade, ter sido mesmo modificadas na memória dos narradores e adaptadas mais estritamente aos acontecimentos, mas isso não quer dizer que tenham sido inventadas, nem que sejam mistificações. Recusar todos esses testemunhos levaria a recusar as narrativas de tudo o que se passa constantemente em torno de nós, durante a vida, sob o pretexto de que não se verificou tudo ou de que certos detalhes são inexatos. Atenho-me aqui ao raciocínio de Immanuel Kant mais acima citado e ao que já fiz notar a esse propósito. Tal é, pelo menos, a minha impressão e submeto-a com confiança aos leitores ansiosos de chegar à verdade, sem ter, aliás, de modo algum, a presunção de impor minha opinião a ninguém. Cada um apreciará conforme o seu julgamento próprio. Procuro simplesmente pôr as coisas em foco, tal como um astrônomo a sua luneta, um fotógrafo em face de uma paisagem ou um naturalista armado de um microscópio. Segundo penso, provam esses fenômenos que a alma existe e é dotada de faculdades ainda desconhecidas. Era, portanto, lógico iniciarmos por aí os nossos estudos, cujo prosseguimento nos conduzirá ao problema da sobrevivência e da imortalidade. Pode uma ideia transmitir-se de um a outro espírito? Há transmissões mentais, comunicação de pensamentos, correntes psíquicas entre as almas humanas. O espaço não parece constituir um obstáculo e o tempo se nos afigura, por vezes, como que aniquilado. Qual o modo de energia que se acha em jogo nessas transmissões? Atualmente é impossível dizê-lo. Um certo número das impressões experimentadas fazem pensar nos fenômenos do raio e da eletricidade. Não seria desarrazoado pensar-se que este último agente esteja muito mais intimamente associado ao organismo humano, do que até hoje se tem acreditado. Mas, uma vez ainda, a hora das teorias não é chegada. Muito embora relativamente raros e sem a banalidade das coisas ordinárias da vida cotidiana, esses fatos são muito mais numerosos e frequentes do que até agora se tem julgado. Vimos mais acima que o inquérito aberto por mim, em março de 1899, fez que chegassem às minhas mãos 1130 cartas a respeito de tais fatos. Juntando a esse número as que recebi durante a impressão deste volume, excedem elas a 2000.
Podem-se ler, julgar, apreciar neste primeiro volume, 186 casos de manifestação de moribundos constatados em estado de vigília, 70 casos percebidos durante o sono, 57 observações ou experiências de transmissão de pensamento sem o concurso da vista, do ouvido ou do tato, 49 exemplos de vista à distância. Em sonho ou em estado de sonambulismo, 80 sonhos premonitórios e adivinhações do futuro, ou sejam, 442 fenômenos de ordem psíquica que indicam a existência de forças ainda desconhecidas agindo entre os seres pensantes e pondo-os em comunicação latente uns com os outros. Tenho ainda, talvez, outro tanto de casos análogos a esses. Mesmo atribuindo a máxima amplitude às variações da memória e à imaginação dos narradores, não é possível deixar de sentir e de reconhecer nesses testemunhos um fundo de verdade e de sinceridade incontestáveis. Certas observações e certas experiências, além disso, foram relatadas com o cuidado de não deixarem margem alguma ao erro, que em si mesmas contém a característica da autenticidade científica mais absoluta e mais bem controlada. São, portanto, testemunhos que acusam o cepticismo dos negadores por parte pris e o reduzem à última extremidade. E agora que a atenção geral está voltada para essa ordem de fatos, serão eles assinalados em muito maior número, visto como bem considerável eram dos que passavam despercebidos ou aos quais nenhum valor se atribuía. Em astronomia, desde que os astros são descobertos, todo o mundo os vê. Tenho para mim que as conclusões seguintes resultam logicamente do conjunto dos fatos expostos. Primeiro, a alma existe como personalidade real, independente do corpo. Segundo, a alma é dotada de faculdades ainda desconhecidas da ciência. Terceiro, ela pode agir e perceber, à distância, sem os sentidos como intermediários. Quarto, o futuro é de antemão preparado, determinado pelas causas que o produzirão. A alma percebe-o algumas vezes. Observações outras já foram apresentadas, especialmente no que concerne aos duplos de vivos, ao corpo etéreo ou astral e às manifestações de mortos, mas os 4 pontos precedentes parecem-me firmados e demonstrados. Quanto às explicações, é prudente não tentá-las. Já mostrei por diversas vezes neste livro que não são elas necessárias para a admissão dos fatos. Muita gente, em geral, é ludíbrio, a esse respeito, de ilusões assaz singulares. Ao tempo dos processos de Loudon ou dos convulsionários de Semedard, por exemplo, como os efeitos da sugestão e do hipnotismo eram desconhecidos, declarava-se que tais fenômenos eram ou fraudulentos ou diabólicos. Ora, eles não são nenhuma nem outra coisa. Muitos deles hoje se explicam e ouve-se frequentemente dizer de todos aqueles de que se fala, isso é hipnotismo, sugestão, subconsciente. Outro erro. Pode muito bem acontecer que não se trate nem de uma nem de outra coisa, não sendo por isso que o fato deixe de existir. Não fechemos o círculo de nossas concepções, não estabeleçamos nem escolas nem sistemas e não pretendamos que atualmente deve ser tudo explicado para que seja admitido. A ciência está longe de haver dito a sua última palavra, seja a respeito do que for. Esses estudos em muito ultrapassam os limites de um volume no qual eu tinha intenção de encerrá-los. Mas esse quadro restrito obrigava-me a tantas condensações, restrições e superstições, que o conhecimento dos assuntos era por esse motivo consideravelmente diminuído, impondo-se, por isso, insensivelmente, naturalmente, um maior desenvolvimento. Ser muito incompleto teria tido como consequência nada poder provar. Preferi tratar de modo completo e metodicamente os objetos de estudo, em lugar de explorar apenas superficialmente e inutilmente um exagerado número deles. São necessários, nesse gênero de pesquisas, provas acumuladas e convincentes, testemunhos seguros, numerosos e concordantes. Cumpria antes de tudo provar. Espero que essa demonstração esteja aqui feita para todo o espírito livre, esclarecido e de boa fé.
Leva-nos a sequência destas pesquisas a examinar os fenômenos do espiritismo e da mediunidade, os do sonambulismo, do magnetismo e do hipnotismo, o conhecimento dos fatos remotos e do futuro sem o concurso dos sonhos, os pressentimentos, os duplos de pessoas vivas, o corpo astral, as aparições e manifestações de mortos, as casas mal assombradas, os movimentos de objetos sem contato, a feitiçaria, a magia, etc. O que desde já podemos estabelecer aqui, pondo de parte superstições, erros, ilusões, farsas, malícias, mentiras, fraudes, restam fatos psíquicos verdadeiros, dignos da atenção dos pesquisadores. Isto quer dizer que entramos na investigação de todo um mundo, tão antigo como a humanidade, mas ainda bem novo para o método científico experimental, que apenas começa a aplicar-se a tais estudos de alguns anos a esta data e simultaneamente em todos os países. É esse um programa de estudos que eu desejaria levar a bom termo, se me fosse dado o tempo indispensável para alcançar esse resultado. Mas, de uma parte, é prudente não nos entregarmos exclusivamente a essa espécie de indagações ocultistas, porque bem depressa perderíamos a independência de espírito necessária para julgar imparcialmente. Melhor será não ver em tudo isso mais do que uma digressão à margem da vida normal, uma distração de ordem superior, curiosa e interessante, a manjares e vinhos que é mais higiênico tomarmos-los em pequenas doses. Por outro lado, a Terra gira muito depressa e os dias passam como sonhos. Sem embargo, espero desfrutar o prazer científico de estudar uma parte desses mistérios. Depois, o que não faz outros o fazem, cada qual conduz sua modesta pedra para a construção da pirâmide futura. Recordemos também o caráter excepcional desses fatos. Os fenômenos psíquicos de qualquer ordem que sejam, aliás, conquanto cessem de pertencer ao domínio mórbido das superstições e dos fantasmas ocultos e sejam tratados à luz dos métodos experimentais, não deixarão, por isso, de ser anormais e excepcionais. Não nos devemos, portanto, afoitar por esses caminhos sem nos armarmos do espírito crítico, sem o qual a razão humana não seria mais do que um simples engodo. Não devemos considerar esses fatos senão como objetos de estudo interessantes, do ponto de vista do conhecimento de nós mesmos. Cumpre sinceramente confessar, com efeito, que o que menos conhecemos ainda é a nossa própria natureza. A máxima de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, pode sempre inspirar os nossos mais nobres pensamentos. Todo autor tem seus imperativos de consciência. Não se deve dizer senão o que se sabe. Talvez mesmo nem sempre se deva dizer tudo o que se sabe, mas até na vida normal cotidiana, não deveríamos jamais dizer senão o que sabemos. Estudemos, portanto, trabalhemos e esperemos. O acervo dos fatos de ordem psíquica mostra que vivemos em meio de um mundo invisível, no seio do qual operam forças ainda desconhecidas, o que está de acordo com o que sabemos sobre o limite dos nossos sentidos físicos e sobre os fenômenos da natureza. É mesmo precisamente por causa de tal estado de coisas que tem este trabalho por título desconhecido. Repitamos com Shakespeare o pensamento por nós inscrito como epígrafe a um dos nossos capítulos: há mais coisas no céu e sobre a terra, Horácio, que tudo o que saber pode é a nossa filosofia, e digamos também, com Lamartine, reportando-nos a filosofia astronômica, é a vida um degrau dessa escada dos mundos, que devemos subir para alcançar o além. Fim.